Olá pessoal, vamos a mais uma aula, a continuidade da teoria e da prática da perspectiva. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história e logo na sequência nós vamos entrar nos exercícios, tá bom? Vamos lá. A palavra perspectiva tem a sua origem no latim perspectiva, que significa relativa ao que se vê. O vocábulo latino, por sua vez, é formado pelo prefixo per, através, por completo, e specere, observar, ver, e por fim o sufixo tivo, relação ativa ou passiva. A perspectiva linear é uma maneira de recriar um mundo tridimensional sobre uma superfície bidimensional e é realmente precisa. Uma pintura do início dos anos 1300 de um artista chamado Duccio di Buonosegna, sem usar os princípios da perspectiva linear de Brunelleschi, causaram uma distorção na imagem. O processo de perspectiva com um ponto de fuga desenvolve-se na Itália do século XV e XVI, a partir das investigações de Filippo Brunelleschi, arquiteto e escultor florentino, pioneiro no uso da técnica. E também descrita pelo mais importante teórico da Renascença, o pintor, escultor e arquiteto Leon Battista Alberti. Com um ponto de fuga, foi um dos ícones mais marcantes do Renascimento. A perspectiva com dois pontos de fuga, por sua vez, foi elaborada pelo matemático inglês Brooke Taylor em 1715, durante o Barroco. Aqui vemos também A Última Ceia de Leonardo da Vinci, uma perspectiva usada pelo pintor Van Gogh. Lembra da plantinha? Cada um de vocês tem uma planta. Eu escolhi esse ambiente para a gente fazer a perspectiva. Lembrando que o lugar que vocês escolherem, isso aqui vai até o final e vai virar uma representação em 3D, tá? Então escolham bem o ambiente que vocês querem colocar. Eu peguei essa, eu vou estar olhando daqui para lá, tá? Para a janela, tem uma janela, tem um sofá, tem um rack aqui, tá? E provavelmente eu tenho um quadro aqui na parede. Então vamos fazer, vou explicar exatamente como que, dentro dos princípios, dentro do que já foi falado até agora, como que a gente faz perspectiva com um ponto de fuga desse ambiente. Só mais um detalhe, pessoal, a gente sempre, eu insisto que nós vamos trabalhar na escala. Isso aqui tudo está na escala, nós desde o princípio estamos trabalhando nessa escala, 1:25, e vamos assim. Primeiramente a gente tem um quadro, a gente vai desenhar um quadro como se fosse uma parede. Essa parede, a partir dessa parede que a gente vai formar um quadro de onde vão sair todas as linhas. Isso aí vai estar na escala, essa medida, essa parede mede 2,10 metros, tá? A largura. E a altura, vamos considerar 2,60, que é a altura, pé direito que a gente fala, da sala. Então nós vamos ter uma janela aqui com 1,5 metro. Ela vai estar 1 metro do chão e vai até 2,10. Então a gente primeiro desenha esse quadro, como se fosse um quadro, aí vocês vão entender de onde vai sair o ponto de fuga, eu explico novamente. Lá, gente, já marquei aqui os 2,10 aqui a altura. No quadro, como se fosse essa parede do fundo. Se vocês não tiverem uma régua paralela, vocês podem encostar com dois esquadros de
alguma coisa que vocês consigam colar ou apoiar aqui que fique na paralela. Aí com dois esquadros 45, vocês conseguem subir as linhas horizontais e a vertical. Então aqui a base, que seria o piso, tá? É o quadro e a parede do fundo. Então aqui tem 2,10 por 2,60 de altura. Vamos escolher o ponto de fuga. Vamos colocar bem no meio dessa sala. Se aqui tem 2,10, vou colocar 1,05 m, que seria o eixo do ponto de fuga. E a altura, a gente também, nós estamos desenhando em escala, tá? Depois pode ser no olho, na proporção, bom senso, para a gente mais ou menos ter noção da... A gente pode fazer tudo isso em escala, tá? Mas eu vou fazer pelo menos o quadro na medida, o resto a gente vai traçando no olho e vocês vão percebendo se é proporcional ou não. Tá? Vou dar a técnica, mas também não precisa ser... Então a altura, como se fosse a altura de observador, uma pessoa de 1,70 m, vai. Então marquei daqui a aqui 1,70 m, então seria, o observador está aqui. E o olho. Então a partir daqui todas as linhas saem em perspectiva, tá? Então esse aqui é o nosso quadro. Então aqui dentro, tanto na altura quanto na largura, nós podemos colocar a medida, tá? Podemos marcar todas as medidas aqui. Você sai com uma régua ou com um esquadro, sai traçando todas as linhas. A partir sempre do observador. Tudo que tiver em perspectiva sai do olho do observador. Então vocês começam a ver, por enquanto está vazio, mas começam a ver que começa a existir isso aqui vai ser a parede, isso aqui é o teto, isso aqui é o piso, tá? Então os objetos estão aqui, certo? A janela, como eu falei, a janela vai estar aqui. Você pode marcar ela na medida. Tinha falado, ela está a 1 metro do chão. Escalão para 25, ela está a 1 metro do chão. Lembra que 1 metro é igual a 4 centímetros na transformação da escalão para 25. Que já está lá nas aulas anteriores. Então está a 1 metro do chão. Ela tem 1,5 m de largura. Então 75 para cada lado. Ela tem 1 metro do chão e ela tem 1,10 m de altura, que vai dar uns 2,10 m. Tá? Então o olho está ali. Lembra? A linha do horizonte está exatamente onde está o ponto de fuga. Então a linha do horizonte vai estar aqui. Essa daqui é a linha do horizonte, tá? Lembrando que o que está para cima da linha do horizonte a gente só vê por baixo. O que estiver abaixo da linha do horizonte a gente consegue ver por cima. Nós vamos ver de acordo com a montagem de alguns móveis. Então vamos supor, você vê a lateralzinha, você vê a espessura da parede, você vê a parte de cima da janela e você vê a espessura também do parapeito aqui embaixo. Sabe? Isso aqui é a espessura da parede. E aqui é o parapeito. E aqui você vê a espessura da parede também em cima. Tá? Depois a gente pode desenhar aí, ó, os vidros, etc. para começar a ilustrar. Vamos só agora. Então vocês já aprenderam aqui, nós estamos vendo o teto. Nós estamos vendo a parede, as duas paredes laterais e o piso. Vamos desenhar, rabiscar rapidamente o piso para vocês terem noção dessa profundidade, tá? Depois a gente coloca os móveis.
Essa profundidade a gente marca aqui, ó. Vamos fazer uma divisão, vamos colocar aqui, como se a gente dividisse isso aqui, 50 centímetros, a gente quer ver a profundidade, vamos dividir isso aqui mais ou menos em 50 centímetros, tá dando 52, nós vamos arredondar, 52, 52, 52, 52. Tá. A profundidade sai do fuga, correto? Então, só para vocês começarem a ter a visibilidade do piso, né? Que vai crescendo, tá? E aí a gente vai ver nesse sentido. Vamos supor que tenha 50 centímetros também a profundidade disso daqui. Como que a gente faz para ver essa profundidade? Você marca aqui, ó, 50 centímetros aqui, nessa lateral, tá? Nessa profundidade, você marca aqui, marcamos aqui, subimos uma reta, tá? Aí dividimos essa parede no meio, tá? Vamos dividir essa parede no meio. Se aqui tem 2,60, nós vamos ter 1,30 m. 1,30 m que seria o meio. Aqui lembrando que tudo que tiver aqui dentro está na medida. A gente pode marcar a medida aqui, né? Tanto nesse sentido quanto na altura. Então a gente vem lá do fuga, passou pela essa medida, uma linha de referência, tá? Uma linha de referência. O próximo meio metro que está vindo para cá acontece a partir desse cruzamento, né? A gente vai pegar desse ponto, passando aqui nesse vértice, tá? No cruzamento que vem lá do fuga com esse meio metro que a gente marcou aqui. A hora que a gente passar aqui, olha, passou, a gente tem essa outra medida crescendo. Então o primeiro meio metro está aqui, o segundo está em perspectiva, está aqui, tá? Ele vai dobrar de tamanho. Então a gente está vendo a linha de piso exatamente nessa. Olha, vocês começam a ver que está crescendo, né? As placas, elas estão crescendo. Então quanto mais vai se afastando, mais vai crescendo. Então essa é uma maneira de marcar essa profundidade. Vou repetir o procedimento desse lado, tá? Pegamos a metade da parede, a altura da parede, 2,60 total, 1,30 m, 1,30 m está aqui. Começar pela essa linha. Pegamos essa linha de referência que vem lá do fundo em perspectiva, tá? Marcamos aqui a profundidade, ó. Vocês podem usar tanto a medida 50 centímetros, no caso que a gente está colocando a cada meio metro, ou podemos marcar assim também, tá? 50 centímetros. Como o nosso fuga, como o nosso quadro tá e nós estamos exatamente no meio da parede, quer dizer, a gente pegou exatamente, o nosso fuga está exatamente no meio do quadro, o que der aqui vai dar aqui, tá? Então é a mesma coisa. Então se eu marquei aqui os 50 centímetros, aqui vai ter os 50. Mas só como se a gente não tivesse feito isso, ó. Aí vem aqui, subir a linha vertical, tá? Marcamos lá 1,30 m no quadro, saindo do fuga. A hora que cruzar aqui, a gente vai marcar, aí a gente vai ter os mais 50 centímetros para frente. Aqui é 1,30 m nós marcamos. Veio, subimos aqui, marcamos 50 centímetros, subimos. A hora que cruzar aqui, nesse vértice, a gente vai trazer essa linha. A hora que passar ali, aqui embaixo, então, estaria os outros 50 centímetros vindo nesse sentido. Como estamos da mesma proporção, a mesma distância, então vai dar a mesma medida aqui, tá? A gente sabe que está crescendo. Agora vamos desenhar uma peça aqui que estaria com a mesma questão. Então lá no quadro a gente consegue colocar o nosso rackzinho, que vai ter 40 centímetros. Coloca ele lá 40 centímetros. A altura dele a gente pode marcar os 40 centímetros também. Vamos pôr na mesma altura do sofá, vai, para ficar, apesar de 45 a altura de um assento. Logo a gente vai desenhar o sofá. Aí a gente vem aqui, né? Ele está lá, a projeção do nosso rack lá na parede. Ele sai lá do fuga, saindo lá do fuga, ele vem aqui nessa direção. Tudo que tiver em profundidade vem do fuga, não esqueçam disso. As verticais e as horizontais não mexem. As
horizontais estão aqui. Então, para a gente não criar mais uma... Vamos fazer com que ele tivesse 50 centímetros para a gente manter uma medida correta. Diferença de 5 centímetros, na perspectiva a gente não consegue ver. Tá? Eu não vou continuar aqui porque o sofá está aqui na frente, tá? Então a gente vai desenhar o sofá. O sofá está encostado nesse móvelzinho. Então, como o sofá tem a mesma altura, então a gente pode considerar que essa linha é a altura do sofá. Então, o sofá, assim, mas o sofá é mais profundo. Então a gente vem aqui e marca no quadro a profundidade do sofá. Ó. Ele vai ter 80, tá? Ó, 80, tá aqui. A gente sobe. Ele começa também lá, né? Mas ele não vai estar lá encostado à parede. Ele começa aqui na frente. Então, ó, aqui é o ponto, cruzou. Aqui o sofá, a projeção do sofá lá na parede, tá? Então vamos sair do fuga, indo lá, fazendo a profundidade do sofá. Eu não vou riscar aqui porque ele está começando depois desse móvel, né? Ele está começando praticamente aqui. Então ele está alinhado também com... Está alinhado com a altura do... Ó, ele está aqui na frente, correto? Indo lá para o fuga, está em perspectiva. A vertical, como eu sempre insisto em falar, a vertical vai ser vertical. Olha. Tá? E a altura dele, ele está no piso aqui, nesse ponto. Então sai lá do fuga também. Então aqui, ó. Então ele começa aqui, tá? Então, tem um monte de linha aqui que eu já vou apagar para vocês não confundirem. Então aqui está o sofá. Nós temos o encosto, né? O encosto sofá. Ele vai até mais ou menos uns 80, 90 centímetros também. Vamos marcar aqui, 90 lá no quadro, de novo, estou marcando a altura aqui no quadro. A profundidade também eu posso marcar aqui, ó, uns 10, 12 centímetros do encosto. É como se a gente desenhasse o sofá lá na parede, tá, gente? Como se a gente desenhasse o sofá lá na parede. E aí a gente joga essas linhas aqui para frente, joga na perspectiva. Então, ó, eu estou desenhando aqui o encosto, ele está lá encostado na parede, ele vem para frente. Mas ele não está lá atrás, lembra? Ele está depois desse móvelzinho aqui que está encostado encostado na parede e ele encostado nesse móvel. Puxando lá do fuga, estou passando pelo encosto, tá? Aqui, ó, desenhei o encosto aqui na parede. Saindo lá do fuga, eu puxo aqui, ó. Aqui já é a profundidade do encosto. E aqui é a parte que está encostada na parede. Eu estou puxando desde lá, mas ela não vai. Olha, está indo para lá. Esse é o encosto que está crescendo, está engrossando, que está em perspectiva. Mas ele não começa lá na parede, né? Ele está aqui na frente. Ele começa encostado, ó, encostado ao móvelzinho que está aqui. Então eu estou vendo ele aqui, ó. Talvez vocês estejam achando um pouco difícil, mas a hora que vocês começarem a exercitar, vai ter erro, naturalmente. Vocês vão se perder um pouco nas linhas, mas é fazendo que a gente vai aprendendo. Então, ó, a gente começa a ver o sofá aqui na frente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ainda. E aqui, ó, ele está aqui o encosto, e aqui está o assento, começo do assento. O assento vai também lá para o fuga, olha isso aqui, ó. O assento também vai para lá. Aí vocês conseguem enxergar? Ainda não? Então vamos lá, vou apagar umas linhas aqui para vocês terem mais visibilidade do que eu estou desenhando. Aí, pessoal, fica um pouco mais limpo para vocês enxergarem. Então, dou uma reforçada aqui nas linhas. Aqui é o móvelzinho que vai estar apoiado o abajur. E aqui é o sofá. Ele tá reto, né? Por isso que não consegue ver, mas isso aqui a gente arredonda. Podemos arredondar isso daqui, ó. Eu não vou fazer esse molho agora, porque a gente vai perder tempo. Eu vou fazer só as linhas mais evidentes depois a gente vai começar a dar o molho para vocês enxergarem melhor as peças. Vamos fazer agora aqui desse lado o rack, tá? Vamos construir esse rack. O rack, ele não está encostado na parede também, ele está mais afastado, mas novamente, para a gente não ter muita medida quebrada, vamos considerar que ele está também afastado 50 centímetros para frente,
né? Então, ou a gente marca aqui esses 50 centímetros, ou a gente já aproveita que já tem uma marcação aqui. Tá? Então, já começa a construí-lo a partir daqui, quer ver? Então, lá no quadro, que é a medida real, a gente marca a profundidade dele. Ele tem 40, 1, 2, 3, 4, ó, ele tem 40, faz uma linha bem fininha, e ele tem 50 de altura, ó, aqui, pum, tem uma 50 de altura. Aqui nós temos ele lá. Então ele vai estar saindo lá do fuga, lembrando, sempre saindo do fuga, que está em profundidade. Eu não vou reforçar aqui porque ele está aqui mais para frente. Então ele está aqui para frente. Como ele está na mesma, alinhamento desse, do piso, né? Então eu já peguei ele aqui, ó. A gente já tinha marcado os 50 que ele está afastado. A hora que ele cruzar aqui, afastado, a hora que ele cruzar aqui com essa altura, ó, ele está aqui. Ele está aqui e está aqui na frente, ó. Ele está aqui na frente, tá vendo? Ele não está lá na parede, lá é só o desenho de marcação. E a profundidade dele está aqui, ó. Ele tem essa profundidade que vem lá do fuga. Essa aqui, ó. Começa aqui. Aí nós podemos apagar as linhas para não confundir, porque a gente não consegue mais ver o canto da parede nem o piso, né? Você vai apagando, você consegue ver os volumes que vão surgindo. Vamos lá, a espessura da madeira vai lá pro fuga. Ó, espessura da madeira, vamos supor que ele tem um rodapé mais alto. Profundidade, na perspectiva ele está indo lá pro fuga. Tá? Aí nós temos a espessurinha que está lá dentro também. Ó, a madeira está aqui dentro. Tá? A hora que a gente começar a dar sombra nisso daqui, que a gente começar a fazer o tal do molho que eu falo, né? A gente começa a ver os objetos. Para não ficar muito longo, agora o próximo, assim, já vou começar a colocar alguns objetos aqui para vocês enxergarem e começarem a ter noção desse espaço mesmo, tá? A gente vai reforçar linhas que já são os objetos que a gente construiu. Então, a gente pode pôr um vaso aqui depois, aqui a gente vai pôr um abajur e um quadro que está lá na parede. De repente a gente tem um quadro aqui na parede, certo? E aí vocês usam também as técnicas de pintura que vocês aprenderam. A gente vai dividir as janelas, tá? Então na próxima a gente dá continuidade para vocês enxergarem melhor ainda. Façam lá, cheguem até esse ponto e a gente se fala. Então, pessoal, essa foi mais uma etapa dessa aula. Nós vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, nos chamem aqui. Vou continuar, vou colocar mais um exercício lá no Classroom, tá? Qualquer dúvida é só nos chamar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.